Hoje nós temos a presença mais que especial, posso dizer assim, de um amigo. A gente se conheceu há pouco tempo, mas é um amigão que a gente fez aqui em Uruburetama. É o Dr. Rodrigo, ele que é neurocirurgião. E nós vamos hoje conversar, né? Todos conhecem o nosso programa. Nosso programa não é um programa de entrevista, é um programa de bate-papo, de conversa, onde tira suas dúvidas, onde leva informações importantes, valiosas para vocês. E hoje não vai ser diferente. Hoje, muita informação preciosa para vocês, um bate-papo aqui. E desde já, mais uma vez, nosso muito obrigado a cada um de vocês que está aqui junto conosco, tá bom? Dizer da minha alegria, da minha satisfação de hoje estar aqui, graças a Deus, com mais um programa. Doutor, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de vir aqui conversar junto com a gente, de tirar o seu tempo, o senhor que trabalha em Fortaleza, e vem aqui passar o seu final de semana. Doutor Rodrigo, hoje reside em Uruburetama, a gente vai falar também sobre isso aqui. E muito obrigado, doutor, viu? É uma satisfação muito grande. Você é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que eu já tenho uma admiração pelo trabalho que você faz, não só na área da comunicação, mas também com prestação de serviço à comunidade. É uma coisa muito importante para essa população daqui de Uruburetama. Doutor, eu quero agradecer logo de antemão ao senhor, aqui na presença das nossas câmaras. O doutor Rodrigo, todo evento que a gente faz aqui no programa, que seja para ajudar as pessoas, ele sempre chega junto com a gente, já na festa das mães, no aniversário do programa, agora na festa das crianças, sempre nos ajuda a poder proporcionar essa alegria para vocês. Então, doutor, de antemão, muito obrigado. Ele não gosta nem que fale o nome dele no evento, mas eu não acho justo a pessoa que ajuda a gente não agradecer, porque para mim, em primeiro lugar, é gratidão. Doutor, agora vamos conversar aqui um pouco aqui. Vamos logo dizer aqui, doutor, onde é que o senhor presta serviço e qual a finalidade do seu serviço para o povo? Pronto, eu me formei, estudei em escola pública, depois me graduei na Universidade Federal do Ceará, né, e fui fazer minha residência, minha formação em neurocirurgia no exterior, nos Estados Unidos. Depois voltei para cá, trabalhei durante 35 anos no Frotão e durante um período semelhante no Hospital Infantil Albert Sabin. Foi uma forma de alguma forma, prestar um serviço, e se bem que a gente é remunerado, mas assim, a proporção entre o que a gente trabalha e a remuneração é muito pequena, né? E foi bom, eu me senti muito útil fazendo isso. Atualmente, eu já estou aposentado e trabalho no hospital da Unimed. Aí lá o atendimento é só para quem é cliente da Unimed. Trabalho no hospital da Unimed, fazendo cirurgias e dando alguns plantões lá também. E já estou, como diz o outro, já estou pisando no freio, né, devido à idade e também a necessidade de ter uma vida mais calma, né, já estou com mais de 70 anos, né, e é hora de a gente ter consciência de que as coisas vão ter que ir se abrandando mais um pouco no tempo de trabalho, porque a minha área é uma área muito estressante, né, e não só da realização das cirurgias em si, mas também na questão da contato com a família, com os colegas, porque é uma especialidade que demanda muita precisão e e hoje em dia, né, mais ainda, porque a gente tem avanços que facilitam, que dão resultados melhores, mas também as cobranças são maiores também de resultados. Doutor, o senhor acha que a precisão vai com um certo tempo pode atrapalhar na cirurgia? Não, de forma alguma. Tudo que surgiu desde que eu comecei a atuar na neurocirurgia até hoje só vem trazendo benefícios. Algumas coisas são, vamos dizer assim, dispensáveis, mas a grande maioria os resultados melhoram sensivelmente. Para você ter uma noção, quando eu fazia meu treinamento, no final da década de 70, e chegavam crianças com alguns tipos de tumores malignos, a gente só faltava chorar na enfermaria dos residentes, porque os resultados eram muito ruins, eram muito fracos.
E aí, 6 anos depois, já no Albert Sabin, graças a benefícios de quimioterapia e convênios com outras instituições, os resultados mudaram sensivelmente. E depois de alguns anos, raramente você tinha um óbito de uma criança por tumor maligno do cérebro, que é o segundo tumor mais comum. Depois da leucemia, o tumor mais comum em criança é tumor cerebral. Aí, doutor, esse tumor, ele já nasce, a criança já vem com ele? Raramente, sim, e outros, na maioria das vezes, não. Mas, assim, a criança tem poucos sintomas, né, e quando você vai ver o caso, já está assim, descompensado. E você tem que ter uma certa rapidez na resolutividade, né? Doutor, e quando é que o pai percebe que o seu filho tem esse tumor? Quando é que ele percebe para poder procurar o especialista? Olha, o sinal mais comum é dor de cabeça, vômitos repetidos, sinais de pressão alta dentro do cérebro. Dependendo da idade da criança, isso ocorre mais cedo ou mais tarde, né? E muitas vezes acontece de um torcicolo ser um sinal de um tumor cerebral. Não é tão comum, mas eu já vi muitos casos, inclusive alguns casos que o ortopedista estava planejando fazer algum procedimento para o torcicolo e, na verdade, tratava-se de um tumor cerebral que estava descompensando. E é importante que os pais saibam, né, que quando vem a criança com a cabecinha torta e tal, pensar nessa possibilidade. Uma outra achada, assim, um outro sinal muito comum também é a criança perder o equilíbrio, andando com as perninhas abertas, dificuldade de caminhar, essas coisas. É outro sinal. A maioria dos tumores em crianças são cerebelo, que é onde tem esse controle do equilíbrio. Então o adulto é o mesmo sintoma? O adulto? Não, totalmente diferente. E o adulto, o que é que ele sente? O adulto depende muito da idade, depende muito da região do cérebro. Então, no adulto, assim, o tumor mais comum, infelizmente, é um tumor maligno, chama-se glioblastoma. E todos esses anos, desde que foi identificado a primeira vez até hoje, é uma coisa que não tem uma solução, sabe? Você tem uma sobrevida aí de 1 ano e meio, com o melhor tratamento, tudo faz Fortaleza quanto em Nova York, na melhor instituição, os resultados são os mesmos. Já os outros tumores benignos, os resultados são excelentes. O que afeta, o que dá o resultado ruim é a malignidade do tumor, né? Aí muitas vezes você precisa fazer só uma biópsia para verificar, né, o tipo de tumor e em seguida planejar o procedimento. Agora, essas cirurgias, infelizmente, elas só podem ser realizadas com um resultado bom em centros maiores, né? Tipo aqui no Ceará, quando eu cheguei, só se fazia em Fortaleza. Eram poucos neurocirurgiões para todo o estado do Ceará. Por exemplo, domingo, no plantão do IJF, domingo era um neurocirurgião para atender as urgências do estado inteiro, que era um absurdo, né? Graças a Deus, com o tempo, foi se criando essa mentalidade de se equipar os hospitais, né, das cidades maiores. Aí, hoje em dia, você já tem um centro em Sobral, de neurocirurgia muito bom, inclusive com residência e tudo. Tem um centro em Quixeramobim, no Hospital do Estado, e um centro no Cariri, de maneira que já se consegue ampliar, melhorar o atendimento, né? Porque uma cidade, para comportar um neurocirurgião, ela tem que ter, no Brasil, pelo menos uns 300 mil habitantes, porque não é comum a necessidade de tratamento neurocirúrgico, né? Tem uma estatística aí das entidades de convênios que dizem que é em torno de 0,2% dos pacientes que precisam de algum atendimento da neurocirurgia. Doutor, o neurocirurgião ele também não é só na parte de tumores, né? Também traumatismo, é isso? Isso. As atribuições do neurocirurgião são muitas, né? Se você vê, é o corpo todo. Se você tem uma lesão no braço, com um nervo lesado, o ideal é que seja o neurocirurgião que cuide disso, porque para manusear um nervo, ele tem um treinamento mais adequado, né? Então, se você tem uma lesão de coluna,
seja uma lesão degenerativa, como hernia de disco, e principalmente o trauma, né? Hoje já é dividido com ortopedia, mas inicialmente era uma área quase que exclusiva da neurocirurgia. E aí no cérebro você tem os tumores, tem o trauma, que é uma boa parte da atividade do neurocirurgião, é o traumatismo de crânio, né? Tem hidrocefalia e tem malformações vasculares, tipo aneurismas, malformações que sangram, hemorragia cerebral espontânea, tudo isso é da alçada do neurocirurgião. Doutor, Deus, para o senhor, defina o que é Deus para o senhor e na sua vida. Porque a pergunta, porque eu tenho outros amigos médicos que eles não acreditam, né, em Deus, nosso Senhor. Eles acham que a gente vive, assim, por viver a atmosfera, o Big Bang, tudo isso aí. Mas o senhor, Deus para o senhor, o que é Deus, se o senhor acredita, o que é Deus na sua vida? A definição de Deus que meu pai me ensinou, meu pai era espírita, é uma definição que hoje, ainda hoje eu creio, embora tenha passado uma parte da minha vida, que você é influenciado pelo meio ambiente que você está, pela questão científica e tal, você fica um pouco materialista. Mas com o passar do tempo, você reflete e vê que tem que ter uma causa para isso. Então, para mim, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Não é aquele velhinho sentado lá no céu com o pessoal do lado, os anjos e tal. Isso para mim, isso aí é só uma alegoria para poder as pessoas também terem uma noção, né? Mas assim, para mim é mais uma energia que comanda todo o universo, né? E que é responsável por tudo que acontece, como a própria Bíblia diz, né? Nenhuma folha cai sem que seja a permissão de Deus. Permita, exatamente. Doutor, e nesse tempo que o senhor vem trabalhando, eu acho que seja uma parte mais sensível, né, do ser humano, acho que é a cabeça, né? Que comanda todo o corpo. O senhor já presenciou algum milagre, uma coisa que o senhor achava que não tinha jeito de forma alguma para aquela pessoa conviver com aquilo ali, ou de algum acidente que a pessoa teve um traumatismo, ou tumor maligno, ou o que é que seja, o senhor já presenciou pessoas que já foram curadas pela fé? Sem dúvida, não só eu presenciei, como eu tive notícias através de casos de colegas, né, de outras áreas da medicina, e às vezes os pacientes que passam por essa experiência, eles têm vergonha, né, de relatar, porque a maioria da população, em geral, leva como se fosse na troça, né. Então, eu vou lhe contar somente um caso que eu participei, né, de uma senhora inclusive até um pouco obesa, e ela estava com 2 tumores cerebrais. Um era bem grande, o outro era menor. Só que o menor, ele comprimia o nervo óptico e ela tinha um risco grande de perder a visão. Aí nós fizemos todo o preparo para a cirurgia, né? E ela era de um convênio, que não vale a pena aqui dizer o nome, e esse convênio demorou um pouco para a autorização. Ela veio para mim, já para marcar a cirurgia, 2 meses depois. Aí eu, por questão de precaução, que a gente sempre tem que ter, né, uma área delicada, né, disse, não, pode ter mudado alguma coisa, né? Aí pedi para ela repetir a ressonância, né? E a surpresa minha foi que quando ela voltou depois com a ressonância, os 2 tumores tinham desaparecido completamente. Quer dizer, não tem nenhuma explicação científica para isso, né? Aí eu fiquei realmente, assim, surpreso, né, com aquilo, nunca tinha visto, nunca tinha acontecido antes. Aí perguntei se ela tinha feito algum tratamento espiritual, alguma coisa. Ela disse, não, doutor, a única coisa que eu fiz foi que eu tenho muita fé em Deus, eu rezei muito, pedi muito a Deus para me curar. E durante várias décadas, vamos dizer assim, pelo menos 2 décadas, eu tenho acompanhado essa senhora e nunca mais esses tumores voltaram, de forma nenhuma. Então eu posso dizer que isso aí foi um milagre, né? Com certeza, com certeza. Doutor, eu acho que o senhor falou aí, mas eu não perguntei, não sei se eu não ouvi, quanto tempo já que o senhor exerce a função na medicina? Pronto, eu terminei
minha faculdade em 1974. Daí fiz uma preparação para fazer minha residência fora, no exterior. Passei cerca de 6 anos, né, fora, e aí voltei no comecinho de 1981. E de lá para cá tenho praticado, né, a neurocirurgia, só que nos últimos anos eu tenho reduzido, né, devido à questão da idade e tudo, e também porque eu planejo no futuro vir residir aqui de vez, né, e aqui não tem condição de exercer essa especialidade, né, a não ser a parte clínica, né, de orientar, de fazer o diagnóstico, essas coisas, que é importante também, né. Doutor, o tumor, ele também pode ser adquirido com alguma coisa que a pessoa faça, ou ele nasce e nasce pronto, ou a pessoa pode ter feito vou dizer igual o Matuto, alguma arte para surgir? Não, na verdade, ainda é um grande mistério a questão dos tumores cerebrais. Alguns, eles são oriundos de células primitivas, de células quase que embrionárias que persistem e geram esse tumor, que são os meduloblastomas, que é muito comum em criança. Então, e alguns tumores congênitos, que a criança já nasce com tumor, entendeu? Como os teratomas, né, que são também tumores embrionários, né? Mas tirando isso, todos os outros eles vão surgindo depois de algum tempo, né? E os fatores que determinam que um tumor cerebral cresça, na verdade, eles são desconhecidos. Existem alguns marcadores genéticos, né, que você hoje até utiliza depois que você remove o tumor para determinar qual é a melhor terapia, porque às vezes você tira o tumor, mas fica um pouquinho, aí você vê qual agente quimioterápico que vai agir melhor, entendeu? Então você tem essa noção. Mas assim, de uma causa, como por exemplo o câncer de pulmão, que é muito frequentemente ligado ao cigarro, né? Como também o câncer de bexiga, que é outro também muito frequentemente ligado ao cigarro, né? Mas no caso dos tumores cerebrais, nenhum fator ambiental assim importante foi identificado até agora, não. É porque tem muita gente que fala que por isso que é bom falar com um especialista, que a preocupação, ela pode ocasionar o câncer, né? Pois é, olha, aí é o seguinte, que ocasione diretamente, eu não tenho assim, evidência científica. Não pode dizer, né, doutor? Para lhe dizer, mas que piora, com certeza, né? Por exemplo, eu já vi muito isso, um paciente que tem um tumor cerebral maligno e que teria uma expectativa de vida e às vezes ela, com metade do tempo que você esperava, o paciente já começa a descompensar e morre. Na grande maioria dos casos, aquele paciente entrou num quadro depressivo que não foi possível controlar, seja com medicação, seja com terapia, ou o próprio paciente mesmo que, como se diz no popular, né, entrou em parafuso e descompensou. E isso tem a ver, eu creio, né? Eu também não tenho essa evidência assim, formal, mas muitos estudos estão sendo feitos sobre isso. A influência do sistema imunológico, que diante de um quadro depressivo ou de uma ansiedade muito grande, ele perde a sua força de proteção, né? Falar de uma forma mais popular, né? Que existem algumas células do sistema imunológico que elas são, eles chamam da imunidade celular, né? Que elas controlam o crescimento de tumores de qualquer tipo, sejam cerebrais, sejam de outros tipos de tumores, né? Na verdade, já se sabe hoje que praticamente todas as pessoas têm células malignas circulando no corpo. Elas só não crescem e se manifestam como um tumor porque elas recebem esse controle dessas células da imunidade celular, né? Daí que essa imunidade tem uma relação muito grande com o estado psicológico da pessoa. Então, se você tem um quadro depressivo, pode eventualmente resultar em um afloramento de alguma lesão maligna. Eu posso falar de casos anedóticos, já vi muitos, inclusive colegas, né, médicos que tiveram, depois de uma questão
profissional, muitas vezes, às vezes uma questão financeira ou estresse muito grande, desenvolveram tumores, e vários tipos de tumores. Doutor, então não há, se o senhor já falou isso aí, então não tem nenhum cuidado que eu possa tomar para não crescer um tumor desse na pessoa. Não tem nenhum cuidado específico, não especificamente existe. no cérebro não existe, mas como regra geral, né, a questão do fumo, evitar o uso excessivo do álcool, né, uma boa alimentação, atividade física, são regras, normas gerais que você mantém o seu corpo saudável, né? Eu já ia perguntar, uma caninha, uma cervejinha, faz mal, doutor? Rapaz, olha, eu vou lhe dizer, hoje tem alguma evidência, tem muitos médicos que falam que de forma alguma ninguém deve beber, e eu não vou aqui preconizando que alguém deva beber, né, principalmente em excesso. Mas existe algumas evidências de que uma dose baixa, bem baixa de álcool, seria o quê? Uma dose de uísque 2, 3 vezes na semana, ela tem um efeito anti-inflamatório. E muito do que surge de muitas doenças que surgem, por exemplo, aneurisma cerebral, próprio tumor, aterosclerose, né, AVC, infarto, o processo inicial é uma inflamação na parede do vaso, no endotélio do vaso, na parte de dentro do vaso. Tá? E aí o álcool teria essa capacidade. Mas assim, eu não estou aqui mandando ninguém tomar, não, né? tomar nem nada, não. Meu pai, ele tomava, na hora do almoço, ele mostrava pra gente, para todos nós lá na mesa. Pegava assim, uma garrafa de colonial, aí botava uma colher e dizia, olha, isso aqui é remédio. Como ele sabia disso, eu não sei, porque nessa época, 60 anos atrás, não se falava desse assunto, né? Mas ele tinha essa sabedoria, né? Que bom. Doutor, e hoje, aqui em Uruburetama, o senhor já fez sua casa, belíssima, parabéns. Obrigado. O que é que o senhor está achando aqui de Uruburetama? Está gostando? Porque o futuro é você vir, se Deus quiser, residir 100% aqui, né? Quando empendurar as chuteiras por lá, por Fortaleza, certo, vai vir para cá. Eu acho a cidade muito agradável, né? Acho que poderia se desenvolver mais, né? Poderia haver uma geração maior de empregos, um desenvolvimento maior do comércio e da própria agricultura e do turismo também. Mas eu sei que isso é uma coisa difícil de se conseguir, né? Mas com boa vontade, com o apoio da população, acho que algumas melhoras você vai aos poucos vai conseguindo, né? Se Deus quiser. Não é da minha área, mas eu vejo assim. Doutor, e a alimentação? A alimentação, qual a importância da alimentação? O que eu posso dizer que isso aqui eu posso, não posso? Porque assim, antigamente, nas TVs, na internet, o ovo era uma cor do outro mundo, que dava colesterol, dava não sei o que. Hoje diz que só perde para o leite materno, né? Antigamente a gordura do porco, Deus defenda a gordura de porco de jeito nenhum. Hoje é a melhor que tem a gordura de porco para você fazer seus alimentos. Fritar um ovo, uma coisa. O que a alimentação ela pode nos resultar, para o bem ou para o mal? Pronto. Olha, essa questão da alimentação, como muitas outras questões, tem a questão da indústria que está por trás, entendeu? Então, de uma maneira geral, o alimento, quanto mais próximo de você, quanto menos ele for processado, melhor. Por exemplo, a aveia, se você conseguir comer o grão da aveia mesmo, é melhor do que você comer a aveia já industrializada, né? E as frutas que você tem frescas daquele momento, por exemplo, caju, a manga, laranja, né? Também os efeitos são muito mais benéficos. Agora, a indústria, ela é muito poderosa, né? E ela controla muito essas faculdades de nutrição mundo afora, não é só o Brasil não, vem lá de fora. E aí eles criam uma série de mitos com o objetivo de você ficar dependente daquela indústria, né? Por exemplo, a indústria Kellogg's americana, que vende aqueles suplementos, cereais, né? Cereais prontos e tal. Que é prático, não tenho dúvida, mas entre você comer um cereal pronto e você comer um cuscuz,
feito com milho lá do seu quintal, é muito melhor você comer a comida mais natural, né? Mas isso é uma coisa interessante. A questão do ovo, né, durante muitos anos foi uma coisa séria. E hoje em dia você sabe que você pode comer ovo à vontade, que não é isso aí, é a maneira como o seu próprio organismo de cada pessoa vai metabolizar, vai colocar a química, né, para transformar esse ovo no colesterol. Então algumas pessoas vão, outras não, né? Agora, assim, de uma maneira geral, você deve fazer uma alimentação boa cedo de manhã, no almoço, e já o jantar deve ser uma quantidade bem menor, porque você vai passar o resto da noite dormindo, relaxando, você não vai precisar de tantos nutrientes, né? E aí vem a questão da obesidade, né? Que se você não controlar, traz muitas doenças junto, né? Vem o diabetes, vem a hipertensão arterial, a trombose, que é o AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Então, se você conseguir controlar melhor o seu peso e manter uma atividade física, mesmo que 3 vezes na semana, por uma meia hora, 40 minutos, já ajuda bastante. Qual a diferença do AVC, doutor? O senhor, uma coisa vai puxando a outra. A diferença do AVC, o senhor falou hemorrágico e qual é a outra? Isquêmico, né? Qual a diferença de uma para a outra? Pronto. O AVC isquêmico, ele é resultado de uma artéria que ficou obstruída, entope, né? Devido a placas de gordura e colesterol, com o tempo, vai até que chega um momento, do mesmo jeito que acontece um infarto no coração, tem um infarto no cérebro também. Quer dizer que até o AVC é por causa da gordura? Mesma coisa. O AVC isquêmico, que é a grande maioria, né? Como é que ele se manifesta? É uma coisa súbita. Você está aqui bem e de repente surge alguma coisa. Ou você fica com a boca um pouco torta, uma assimetria, ou a voz adquire uma característica diferente. A família percebe muito isso, né? Ou, de uma forma mais assim, usual, você perde a força no braço, numa perna, né? Ou o equilíbrio. Aí, hoje em dia, já tem um tratamento que você consegue, em boa parte dos casos, reverter. Antigamente era um desastre. Você tinha um AVC e você era condenado a ficar com aquele defeito pelo resto da vida. Hoje existe um tratamento, inclusive no próprio SUS, no Hospital Geral em Fortaleza, tem um centro de AVC e eu já vi alguns casos lá e funciona muito bem. Então, se você chegar do momento em que surgiu o sintoma até 3 horas, tem uma chance muito boa de você, com a medicação que dissolve o coágulo, você conseguir reverter. Então é muito importante a educação, né, da população, de saber que tem que agir rápido, né? A mesma coisa acontece no infarto do miocárdio. Você tem uma dor precordial, tem que procurar logo ver se é infarto, porque se for, você tem 3 horas também para dissolver esse coágulo. Aí existem outras técnicas também hoje já, de você colocar um catéter no cérebro e tirar um pouco esse coágulo, mas os resultados não são tão bons. Embora em muitos casos também consiga reverter o dano, né? Esse é o AVC isquêmico. Já o AVC hemorrágico, na maioria das vezes ele é abrupto e é mais grave. O paciente entra em coma e tem uma paralisia bem acentuada já, né? E o tratamento, na maioria das vezes, é tratamento cirúrgico. Requer uma abordagem cirúrgica, seja para ocluir um aneurisma que rompeu, ou seja para remover um coágulo que se formou e que, se ele continuar crescendo, vai levar você a morrer. Doutor, por que tem gente que diz que fulano tal teve 3, 4 AVC? Por que acontece isso? Pronto, às vezes você tem uma lesão isquêmica, uma lesão por falta de circulação, em uma área do cérebro que não dá muitos sintomas. E aquilo passa despercebido. Do mesmo jeito que você pode ter um infarto cardíaco também sem dor. E você vai descobrir depois, através de exames, tem uma área aqui que morreu, né, no músculo do coração, né? Do mesmo jeito acontece no cérebro. Quem tem pressão alta, por longo tempo, isso é mais comum. São o que eles chamam de lacunas. São pequenas áreas de isquemia que não dão muitos sintomas, mas à medida que vão juntando uma com a outra, já pode
levar a mais problemas, né? Aí você tem que ter uma orientação com relação à questão da prevenção, né? Aí você usa algumas drogas, que dependendo da causa também, né? Que é muito ligado à parte da circulação do cérebro com a do coração também. Se você tem um problema cardíaco que leva a um ritmo anormal do coração, ele pode jogar pequenos coágulos para o cérebro, né? E aí dá um infarto. Do mesmo jeito que pode dar uma trombose na perna também, né? Você tem trombose venosa, trombose arterial, né? Então a questão mais é você ter a prevenção, né? Tratar no início, porque qualquer doença, quando você trata no início, quando você descobre precocemente, os resultados são melhores. Essa primeira que o senhor disse aí, qual é o nome, hein? Esse nome científico é muito complicado. Certo. Não, eu falei o AVC isquêmico. Isquêmico, pronto. Então esse aí, ele é menos perigoso do que o hemorrágico? Não, assim, não necessariamente, depende do grau. Porque geralmente você tem um tratamento que é clínico, né? Às vezes também você tem que fazer uma cirurgia para dar um espaço no cérebro, porque quando ele começa a inchar muito, se você não criar esse espaço, a pessoa pode descompensar. Não é tão comum. Já uma hemorrágica é mais comum precisar da cirurgia, porque o coágulo, o cérebro, ele não aceita, o espaço é muito restrito. O cérebro está dentro de uma caixa óssea, não tem como expandir. Então, se alguma coisa está ocupando um espaço que não existia antes ali, e é rapidamente, ele não tem como se adaptar. Então, ele descompensa, você entra em coma e pode vir a óbito. Aí, essa cirurgia, doutor, ela é como se fosse a do coração, você bota um stent, não, uma assim, coisa... Quando você tem um coágulo grande, você tem que abrir. Tem que fazer uma cirurgia convencional, né? Uma craniotomia, e você aspira o hematoma e coagula os vasos que sangraram e deixa tudo quietinho para poder o paciente poder se recuperar. Agora, muitas vezes, isso é causado por um aneurisma. Aí o aneurisma, no passado, a gente tinha que abordar uma cirurgia aberta. Hoje, a grande maioria se aborda através de endovascular, com o catéter, colocando umas molinhas que você mal vê, assim, parece um fio de cabelo. Aí elas vão se ajustando ali e vão criando uma proteção para que aquele aneurisma não rompa mais. Isso é o tratamento mais moderno, muito caro, mas também se faz em Fortaleza, no Hospital Geral. Então se faz pelo SUS também? Faz pelo SUS, sim. Faz pelo SUS. Com certeza. Doutor, aqui a gente ouviu muito, eu ouço muito falar que o estado do Ceará é um dos melhores em neurocirurgia e também em problemas do coração, aqui na Messejana. O senhor concorda? Concordo. As dificuldades existem em qualquer lugar, né? Porque a questão da saúde é complicada, porque além da gestão ser difícil, né? Você tem que estabelecer algumas prioridades, nem sempre essas coisas funcionam bem, né? Porque cada grupo reivindica uma coisa diferente, né? E a cada mês surge uma tecnologia nova e os pacientes tomam conhecimento e demandam isso, e o Estado, no caso, né, o serviço, o SUS, luta para ofertar aquilo, mas nem sempre consegue, né? Entendeu? Então é uma dinâmica. A gente diz assim, que é um saco sem fundo. Você pode investir, botar dinheiro em saúde, sempre vai faltar, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no IJF, antigo, era pequenininho. O doutor Juraci Magalhães fez aquele prédio grande, o primeiro do Frotão. Aí pronto, agora vai resolver. Não. Agora já tem outro quase do mesmo tamanho, continua cheio, continua lotado. Né? E Hospital Geral, Messejana. Agora, a formação dos médicos aqui ela é muito boa, né? Já tem, inclusive, residências aqui muito boas. Alguns serviços aqui no Ceará, por exemplo, transplante de fígado, que é um negócio de alta tecnologia, né? Tem umas equipes muito bem formadas na UFC, e teve um ano, se eu não me engano, foi 3 anos atrás, que a gente superou, o número de transplantes superou de São Paulo, que é uma população bem maior, né? Muito maior. Doutor, e o senhor, quando se forma clínico geral, né? A formatura médica é clínico geral, aí, diante de tantas vamos dizer assim, especialidades, porque o senhor escolheu logo
mexendo na cabeça? Pois é, eu quando decidi fazer medicina, comecei a ler mais, naturalmente a gente se interessa mais, né? E aquela questão do cérebro, uma coisa misteriosa, que ninguém tocava e tal, aquilo me atraiu. Tanto é que o primeiro livro que eu comprei quando entrei na medicina foi um atlas americano chamado Nether. E eu ainda conservo esse livro comigo, porque foi muito bom, me abriu muitas perspectivas, né? Eu sempre tive, desde o primeiro ano que eu me direcionei para essa área, né? Era muito difícil na época, porque era uma época que, para você ter uma ideia, não tinha Xerox, né? Que hoje é uma coisa que a gente até ri, né? De tão simples, né? Na época não tinha, né? Os livros eram raríssimos, era difícil até de comprar, a informação era restrita, né? Então era muito difícil, mas graças a Deus as coisas foram melhorando, mudando. Hoje em dia você tem um avanço tecnológico em algum lugar do mundo e rapidamente, questão de meses, ele já é compartilhado por todo mundo, né? Aí o senhor foi fazer essa residência nos Estados Unidos? Sim, eu fui porque aqui no Brasil era muito difícil. Tinham poucos lugares que ofereciam, né? E também a qualidade não era das melhores. E eu queria fazer o melhor, né? Então, eu me preparei, fiz uma prova que lá para você fazer residência lá, ele não aceita somente o diploma. A faculdade tem que ser reconhecida por eles lá, né? Mas aí tem uma prova que você faz, uma prova um tanto difícil, né? E que lhe permite você vá fazer a residência lá. Aí quanto tempo de residência foi, doutor? Lá foram 5 anos e meio, quase 6. Aí nesses quase 6 anos, você é remunerado lá quando está fazendo a residência? Não, lá a residência é remunerada de uma maneira bem razoável, você pode viver uma vida de classe média, né? Tranquilo, né? Você não é uma vida de rico, nunca foi, né? Mas assim, a vida de classe média você vive sem preocupação, né? E o senhor nunca pensou em continuar lá, não? Ou a sua vontade mesmo era de vir? Pois é, na verdade, quer dizer, na época, o Brasil estava vivendo uma boom econômico, né? Crescendo 10% ao ano, era o chamado milagre brasileiro da época, né? E eu tinha essa ideia de sempre tive a ideia de voltar para cá, né? Porque achava que tinha uma certa dívida também, né? Porque me formei aqui numa faculdade pública, né? E, embora a gente pague os impostos, a gente sabe, mas de qualquer maneira deixa de ser um privilégio, né? Mas não foi só por essa razão, não. Tinha questão familiar, eu sempre fui muito ligado com a minha família, né? Minha mãe veio falecer só uns 3 anos atrás, durou 104 anos. E assim, por mais que houvessem profissionalmente oportunidades lá, bem melhores do que aqui, eu acho que eu não trocaria jamais pelos fins de semana almoçando com a minha mãe todo domingo, né? Com certeza. Isso foi muito bom para mim. Doutor, e nesse tempo, o senhor tem mais ou menos noção quantas cirurgias o senhor fez? Mais ou menos assim, 10, 20? O senhor tem mais ou menos a noção? Mas até tenho, embora o número em si não tenha muito significado, a não ser em algumas áreas. Por exemplo, aneurisma, que hoje em dia, com a tecnologia nova de catéter, né? Hoje, raramente você opera um aneurisma, inclusive os neurocirurgiões que estão em treinamento têm muita dificuldade, né? Eu devo ter operado uns 1.500 aneurismas, mais ou menos, nesse período, né? Porque eu trabalhava muito no SUS também, né? Tinha um serviço no Hospital Batista, eu e mais outros 2 colegas que a gente operava muito lá. Doutor, quando chega com isso aí... Tumores cerebrais, muitos, né? Pelo menos o triplo disso aí. E outras doenças, né, de vários tipos, né, patologias de vários Quando tipos. chega no hospital, o senhor como trabalha no SUS, né? Quando chega com um derrame desse aí, emergência, urgência, urgentíssimo? Sim, sim. No Hospital Geral tem um serviço lá de AVC, né? Onde eles fazem a triagem imediata, né? Seja para fazer a dissolução do coágulo, né, através da veia mesmo, ou para intervenção, seja cirurgia aberta ou cateterismo. E tem residentes lá, funciona muito bem. Não é uma maravilha, né, mas resolve bastante a questão da população, né? E no JF a parte de trauma, né? Trauma do JF sempre a resolutividade é muito alta também. Doutor, da sua época, algum que estudou com o senhor
se o senhor fez amizade com alguém, seguiu o mesmo passo do senhor para ser neurocirurgião? Sim, com certeza. Queira ou não queira, a gente vai fazendo assim, pessoas que se interessam pela especialidade, vão gostando, depois vão fazer a residência, né? E, sim, muitos colegas. Doutor, hoje o senhor trabalha na Unimed, né? Somente na Unimed. Atualmente, né? Sim, só na Unimed e consultório, né? Particular. Aí lá no consultório o senhor consulta as pessoas que chegam com as dores, para o senhor passar os exames, exato, isso? O diagnóstico. Rapaz, eu cheguei aqui, aí doutor, eu tô assim, 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 o senhor vai fazer o diagnóstico. Isso. Aí pede os exames complementares, né? Avalia se é um caso cirúrgico ou não, e aí se for cirúrgico... Então lá o senhor atende como neuro ou como um clínico geral em si? Como neuro, né? Como neuro, E como é que eu vou para lá sabendo que eu já vou com o exame para mostrar que eu já... Não, você, no caso de atendimento de urgência, né? Você passa por uma triagem. Aí a pessoa que faz a triagem determina, não, esse caso aqui é para ser visto pelo neuro, né? E às vezes é uma situação muito urgente que já vai direto para a área crítica lá. No Hospital da Unimed a gente tem um sistema de classificação, né? Onde o paciente entra com uma pulseirinha verde, pulseirinha amarela, pulseirinha vermelha, né? Dependendo da gravidade do caso. E isso aí funciona bem para estratificar, né? Aí o senhor tem um dia de... Rapaz, hoje eu estou saindo aqui para a Unimed para consulta. Hoje eu estou indo para cirurgia. Sim, a cirurgia é assim, um sistema que funciona de sobreaviso. Eu não marco nenhum compromisso importante, né? E estou à disposição do hospital de 7 da manhã a 7 da noite. Caso chegue alguém grave, necessitando de uma cirurgia de urgência, ele me aciona e eu tenho que estar lá no máximo em 2 horas. Geralmente eu estou bem antes. Até as enfermeiras lá dizem que eu sou o flashman, que eu chego rápido mesmo. Então não precisa, né? A gente tem que agir mais rápido. Então o senhor não dá o plantão, né? Nesse dia não. Nesse dia não. Plantão somente para casos clínicos. Para os casos clínicos. Aí no dia comum das consultas com o senhor, aí o senhor fica lá o horário de 8 horas? Tem plantões de 6 horas, de 7 a 1 da tarde. Tem plantões de 1 da tarde a 7 da noite e tem o de 12 horas. Tem vários tipos. Eu dou o de 12 horas e dou um de 6 também. Agora à noite eu não... Já deixei. Não gosta mais não, né, doutor? Não, tem mais... noite eu já deixei, porque... Não tem mais aquele verme não, né, doutor? Não. Doutor, e na época quando o senhor resolveu ir para os Estados Unidos, como é que ficou em casa? Mãe, pai, meu pai estava doente já, começando já um princípio de Alzheimer, né? E eu acompanhei a doença dele toda de longe, né? E na época as comunicações eram muito difíceis, né? A gente escrevia mesmo carta, mandava foto, né? Telefonema. Nem pensar. Era muito, muito difícil e raro, né? Então, foi assim. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Doutor, é uma das profissões mais louváveis. Estava até falando com o cara quis me convencer, quando eu falei que era uma das profissões que era para pagar melhor, era a de médico, porque abaixo de Deus, né, eu vou falar igual os antigos falam, abaixo de Deus, os médicos que nos atendem, que fazem esse trabalho maravilhoso. E a gente vê um jogador de futebol, o quanto ele ganha. Aí o cara disse, não, mas é porque é assim, médico, se tu começar a estudar hoje, se tu tiver força de vontade, tu vai se formar médico. E se um jogador, ou tu não sabendo, não tem pra onde tu correr, não. Ele até tentou me convencer, mas não me convenceu. Eu acho a profissão de vocês uma profissão maravilhosa, que eu não tenho... aliás, eu tenho certeza absoluta que é uma profissão como todas as outras, mas vocês são muito abençoado mesmo, doutor. Você não tem noção. E acredito que você tem a gratidão de quem você já atendeu. Quando lhe vê, eu lhe agradeço. Não sei se lhe conhece no meio da rua, que quando o cara vai para a cirurgia, ele já vai de uma forma que não vê nem nada na frente dele, né, doutor? Eu acho que essa questão da dedicação é fundamental, né, na formação do médico. É uma profissão que, se você não tiver realmente aquele espírito de ajudar,
de ter compaixão, de compreender a dor das pessoas, é melhor fazer outra coisa, né? Mas graças a Deus, assim, eu posso dizer dos meus colegas que a grande maioria se enquadra nesse estado, né? E com relação à remuneração, embora seja uma questão assim que a gente pensa e reclama, né? Mas eu acho mais grave ainda é a questão do professor, porque para você ser médico, você precisou de um professor. Então, para mim, assim, a remuneração do professor, o investimento na formação é muito importante também, sabe? Acho que o professor está... O senhor chegou a dar aula também, doutor? Durante algum tempo, né, na residência de alguns hospitais, mas assim, não foi o meu investimento maior, não. Nunca, não, mas o senhor gostou? Sim, de palestra, de trabalho, a gente sempre faz na residência, né? Mas assim, eu vejo que é uma profissão, a do professor também, que requer muita dedicação e que infelizmente não recebe. E já foi pior, viu, doutor? Já foi pior, já foi muito, muito pior do que... Eu me lembro de professores, me lembro de professor no 99, no 2000, não me lembro quanto era o salário mais ou menos, mas era meio salário que eles recebiam. Meio salário. E hoje é uma injustiça muito grande. Hoje está mais ou menos, não é o que eles merecem ainda, né? Não é o que eles merecem, mas melhorou bastante. Hoje tem um rateio, né? Hoje tem uma portaria. O cara ajeita uma maneira. Tem os planos de carreira, né? Em algumas escolas, você é graduado, você ganha tanto, pós-graduado, doutorado. Hoje, graças a Deus, pelo menos fizeram esse plano de carreira e melhoraram bastante o que a gente via para trás, né? Mas hoje ainda merece muito mais. Doutor, nós já estamos aqui com 50 minutos de conversa. Eu queria lhe agradecer aqui, doutor, de antemão, de ter aceitado o nosso convite. Queria lhe agradecer por toda a vida que a gente precisa do senhor. Às vezes nem pede, o senhor já parte da frente do evento, você já ajuda, viu? Não, eu tenho que falar. Jesus Cristo disse que você não deve, a sua mão direita não deve saber o que a sua mão esquerda fez. Não, mas eu tenho que falar. Eu sigo isso muito. Eu tenho que falar porque do meu coração é uma gratidão. Eu quero lhe agradecer, doutor. Não lhe chamei aqui por causa disso. Lhe chamei aqui, claro. Lhe chamei aqui pelo interesse que eu tenho de repassar isso para as pessoas, doutor. As pessoas ficam preocupadas. Elas gostam quando falam da saúde. Tema saúde, né? Gostam demais, que é o que nós temos de mais valioso e precioso, né, doutor? É a base de tudo, né? A base de tudo. Então, doutor, só tenho que lhe agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. Sei que você vem para o seu descanso, Fortaleza para Uretama, e ainda vem para cá, dar esse tempo para a gente aqui. Muito obrigado, doutor. As ordens, e sempre que for possível, estaremos aqui novamente. Obrigado. Isso aqui, pessoal, a gente ouviu aqui meu amigo doutor Rodrigo, que tirou essas nossas dúvidas, e deixe o seu recadinho lá. Eu ainda vou tirar esse vídeo, vou fazer as montagens, fazer um negócio bem bacana para vocês. Você que esteve até agora junto com a gente, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade, se a Deus nos permitir. Agora voltamos com força total. Terminou política, terminou tudo, agora 100% do nosso programa agora novamente. Em dezembro está chegando o nosso aniversário lá no anfiteatro, tá bom? Competição de quem comer mais banana, competição de quem comer as bolachas mais rápido, competição das paçoquinhas, torta na cara, aquela brincadeira lá, cantor, dança, tudo lá para vocês lá no anfiteatro, aniversário do nosso programa. Um abraço, fique com Deus, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Doutor, obrigado, meu irmão, meu amigo, obrigado.